Eu sou Paulo Mariano Valentim. Esta é uma homenagem aos baluartes do samba paulista, nossa querida embaixada do samba. Aê, embaixada, aê, embaixada do samba, faz... No mundo do samba, Paulo Valentim. O porquê do Paulo Valentim? Eu sou descendente de uma família que meu pai era músico, mas não era um músico profissional. Era um músico que gostava de reunir a família e fazer uns saraus em casa. E a minha mãe tinha o poder do canto, e ela cantava. E ela chegou, isso aconteceu quando ela era ainda bem novinha, e ela chegou a cantar com a Dalva de Oliveira. E elas faziam uma dupla, porque a Dalva de Oliveira era de Rio Claro. Então o que aconteceu? Que quando ela sentiu-se, e a minha avó, Dona Joana Zimbres, que me ajudou na criação da Dalva. E quando elas cantavam ainda na rádio de Rio Claro, tudo bem. Mas quando ela quis dar um voo maior, mas porque ela sentia o potencial, aí minha avó travou a minha mãe. Porque ela falou, essa aí é minha filha, não, você não vai, coisa e tal. E nisso tivemos a nossa sequência de família, né? E o que acontece? O que acontece é que eu nasci lá em Rio Claro, mas com 2 meses de vida eu vim para cá com a minha avó e fui residir aonde? Na Rua Rocha, berço do samba da Vai-Vai. E ali eu comecei a não só jogando bola, como também gostando do samba. Por quê? Nós éramos, a Rua Rocha era paralela a Macrilhão. E a Macrilhão era o reduto do nosso povo negro. Então tudo que acontecia de bom na Bela Vista, de samba, era com o pessoal da Rua Rocha, com o pessoal da Macrilhão, aonde era o nosso reduto. E de moleque nós, já engatinhando, a gente procurava o aonde? O samba. E o nosso mestre, que era o mestre de São Paulo, que era o Pato Nágua, ele que era o responsável pela bateria, e nós éramos tudo molecada, só que ele era temido, porque ele era muito exigente na bateria dele. Então, quando tinha os ensaios, por sinal, nada acontece por acaso. Essa casa, hoje nós estávamos, anteriormente foi a moradia do Pato Nágua. E que ele era daqui, a família dele morava aqui na Rua Rocha. Aqui na Rua Rui Barbosa. Então nós, antes de iniciar para valer os ensaios, nós tínhamos, a molecada pegava o instrumento, coisa e tal, mas ficava todo mundo batendo, mas olhando. Falando, quando ele aparecia lá na esquina, a gente devagarzinho ia pôr o instrumento no chão e se posicionando só para prestar atenção, para aprender. Mas isso foi uma escola muito boa, porque ele mesmo chegava, ele falava, por que vocês pararam? Não era para parar, mas aí todo mundo está falando, para continuar, é terrível, porque o homem não aceitava coisas erradas no samba. E com isso, fomos crescendo e tudo mais. E eu tinha, na minha mente, eu falava, meus pais queriam que eu fosse alfaiate. E eu falava assim, não, eu vou trabalhar numa empresa jornalística. E o tempo passou. Um dia eu estava
dentro de uma empresa jornalística, que é nada menos, nada mais do que a empresa Folha de São Paulo, do qual eu trabalhei lá por 52 anos. Então você vê aquilo quando a gente gosta, a gente se dedica e o tempo passa e você não sente. E lá eu conheci, eu entrei fazendo no departamento de inserção. Posteriormente fui convidado a ir para a redação. Foi quando a Folha da Tarde, na época, estavam retornando no mercado, porque ela tinha parado, coisa e tal, mas voltou a circular. E aí eu fui convidado a participar da redação, e eu era secretário do nosso presidente, que na época era o Miranda Jordão. Foi em 1967 isso, final de outubro de 67. E no decorrer dos tempos, o samba já fervescia. E nós tínhamos já nossas brigas, nossos baluartes, que evidentemente era o seu Sebastião do Amaral, vai, o senhor Inocêncio no Camisa, Dona Eunice no Lava-Pés, o seu Carlão no Peruche. E o samba, na verdade, tinha uma diretriz, apesar que nós éramos marginalizados por fazer samba, por tentar levar uma cultura popular a conhecimento de todos. E aí a Folha da Tarde inventaram lá uma coluna para falar de samba. E isso foi em 1968, mais ou menos. E o nosso primeiro pessoa a tomar conta desse setor era o meu querido e saudoso Flávio César Ronco Junqueira. Ele que teve a primeira coluna de samba de São Paulo, em um jornal de circulação. Né? E aí eu como era muito amigo dele, passei a secretariar. E então ele, quando tinha ele saía para fazer determinadas reportagens, e eu saía também, porque eu gostava do samba, então ia nas quadras. E Vila Maria, na época, lá nos fundões, Nenê de Vila Matilde era fundão, e assim sucessivamente, o Morro Itaquerense, e várias outras escolas. Né? E a gente... Então eu trazia notícia para ele e ele passava no jornal e tudo mais. O tempo foi se passando, ele, por motivos também de outras obrigações dentro do jornal, ele passou a responsabilidade para outros. E aí tiveram mais duas pessoas que comandaram o jornal, que foi Edmundo Andrade. E depois, logo após do Edmundo Andrade, eu fui convidado a assinar essa coluna. Foi em 70 dos anos 70. E aí, no início, a gente, tá aquele friozinho na barriga, porque era um molecão e, apesar de frequentar todos os redutos de samba e os baluartes na época, eles ensinavam, mas eles eram tudo sério, não tinha brincadeira no samba. O samba era uma religião, como hoje deixou de ser, né?
motivos óbvios. Mas era. E aí nós, graças a Deus, eu fui pegando gosto, fui me enturmando e fui trazendo todo mundo para dentro da redação. E o nosso jornal, a nossa coluna, chamava-se Roda de Samba. Por minha felicidade, acabou sendo até apelidado de o Diário Oficial do Samba. Então, nós saímos 3 vezes por semana, era na terça, quinta, terça, sexta, e no sábado eu fazia o roteiro. E com isso eu criei um nome também dentro do samba, pelo meu trabalho, o que eu fazia, de ir nas quadras e divulgar, e o pessoal também ia no jornal. Começaram, todo o pessoal do samba tinha interesse na coluna, porque tinha o seu povo, a sua comunidade, a sua escola sendo divulgada. E com isso, os tempos foram se passando e eu continuei. Mas nunca deixei de lado o que era o mais importante, que era a escola de samba. Sendo que eu sou oriundo do tempo dos cordões. Então, nós tivemos aqui no Vai-Vai a primeira ala de passe marcado de São Paulo foi a do Vai-Vai. E por sim ou por não, foi a nossa, que era minha, do meu compadre Pedro Carneiro, que hoje ele está meio afastado do samba por uma série que ele não aceita uma série de coisas. E aí o Salgueiro veio desfilar aqui em São Paulo e nós vimos um pessoal com uma ala, que passo marcado, mas dentro do afro. Nós falamos, pô, vamos imitá-los, vamos trazer isso para o nosso cordão. E fizemos de uma forma bem menos clássico como eles, mas da nossa maneira, do samba paulista. E passou a ser uma febre, porque aí os outros cordões, como na própria Vai-Vai, tinha muita gente que procuravam desfilar na frente para ver a nossa ala passar. Aquilo para a gente era uma honra, porque quem nos autorizou a fazer essa ala foi o seu pé rachado, o seu Eduardo do Amaral. Sebastião Eduardo do Amaral, que era o nosso pé rachado. E então ele falava com muito orgulho. Falava, como que é o nome da ala? Ele falava assim, os meninos da Vila Mariana. Sendo que cada um era de um bairro e tal, mas nós tínhamos essa. Então a ala desfilou e cresceu e teve outros que vieram na sequência e as outras escolas também, e foi bacana, porque foi uma coisa que nós fizemos sem ter assim aquele intuito de aparecer, mas sim de curtir, porque para nós era uma curtição, era uma coisa diferente, e tornou-se diferente não só pela Vai-Vai, na época que ainda era cordão, como para as escolas de samba, por Camisa Verde, por Lava Pés, e aí foi criando muito mais passistas, sambistas, né? Mas aí o tempo se passou e uma época o pessoal foi parando com isso e tal, e a nossa ala no final parou. E eu, chateado com aquilo também, fiquei aí uns 2 anos sem desfilar, mas frequentando todos os redutos de samba. E na época o Camisa Verde,
que teve aquela ascensão fabulosa dentro do cenário até turístico da cidade de São Paulo. E aí eu acabei brigando com meu amigo Pé Rajado. Mas uma briga, não foi uma briga de violência, e sim alguma coisa que ele queria que eu fizesse e eu não concordava. Então, como o nosso grupo já estava sendo desfeito, e teve uma pessoa do grupo que foi muito importante, chegou à presidência do Vai-Vai, que foi o seu Chiclé, seu José Jama. Ele desfilou na nossa ala e chegou na presidência da Vai-Vai. O Vai-Vai cresceu e está até hoje aí, não só ele, como os outros que assumiram a presidência, colaboraram e lutaram para que isso acontecesse. E aí eu, no meu modesto trabalho, fazendo o meu trabalho de redação e tudo mais, um dia chega na redação o seu Inocêncio e o Tobias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Falei, algum evento que vai acontecer lá na quadra? Não, fazer um convite a você. Convite? Você não quer sair lá com nós? Eu falei, puxa. Eu falei, não. Mas aí deu aqueles 5 minutos, eu falei, não, vou sair. Aí foi um comentário geral em São Paulo, que todo mundo falou, pô, sabe quem está indo pro Camisa Verde? O Paulo Valentim, Paulinho, que no bairro, o Paulinho está indo para lá e tudo mais. E eu morava aqui na rua Conselheiro Ramalho, Vila José Mataro. E aí o carnaval se aproximando, quando eu saí. Quando cheguei na Barra Funda, foi uma festa. Foi uma festa porque, quer assim que não, os rivais principal do desfile de cordão eram as duas. E eu tinha, pelo conhecimento que eu já tinha dentro do samba, né, fui uma pessoa que para eles eu me tornei uma pessoa de destaque, saindo de um cordão e indo para outro, de real nome também. E passei lá por alguns anos, muito feliz, né, ganhando e somando, mas não perdendo minha raiz. Minha raiz sempre foi a Bela Vista. Sempre foi, tanto é que quando os primeiros anos que eu estava saindo, tinha a ala que saía lá da vila onde eu morava. Eles, quando eu saía para ir para a Barra Funda, já a roupa da escola, do cordão, o pessoal me aplaudia. Bom desfile e tudo mais. E aí eu ia feliz por causa das amizades, que eu não perdi o lastro e não perdi os amigos. Ficou uma mágoazinha, porque eles disseram, pô, ele podia ir para qualquer lugar, menos. E eu acabei indo para lá, mas eu não fui com o intuito de peitar ninguém. Porque até então, quando eu fui para lá, o Vai-Vai era que ganhava tudo, o Camisa perdia. Depois mudou. Aí eu dei também essa sorte, que cresceu uma série de coisas e o Camisa só começou a ganhar e o Vai-Vai perder. Então, foi mas sempre com aquilo, com seriedade, nada de querer menosprezo de um lado ou do outro. Até que um dia eu falei, o seu Inocêncio já tinha falecido, né?
depois, na sequência, Dona Sinhá, e depois também o Tobias. Aí eu falei, acho que a minha missão está cumprida. Aí parei e falei, eu vou só fazer meu trabalho, porque essas alturas também eu tinha uma função na Liga das Escolas de Samba, eu pertencia à coordenação do Carnaval, e que a gente tinha um trabalho árduo. E a gente era assim, muito requisitado pelas escolas, e também todo o grupo da coordenação tinha um respaldo de todos os presidentes, porque a gente não via a nossa agremiação, e sim o Carnaval de São Paulo. Nós estávamos ali para dar um respaldo para as escolas de samba. E aí, um dia, o pessoal da velha guarda, o nosso amigo Djalma, falecido, ele falou, vai na Bela Vista que eu preciso falar com você. Eu fui porque nos ensaios eu não perdia, eu estava na Bela Vista, porque eu sempre morei na Bela Vista, né? E aí eu fui, era um dia de reunião deles. Aí estou lá sentado, Paulo, por favor, vem. Olha, doutor, quem que não conhece o Paulo Valentim? Todo mundo conhecia, tudo mais. Ele está retornando à casa que sempre foi dele. O bom filho a casa torna. E eu falei, mas como assim? Não, todo mundo já aplaudiu e resultado. Eu voltei. E até hoje me sinto que eu fiz, se eu fiz umas coisas boas, foi também ter voltado para minha casa. E também não me arrependo quando saí, muito pelo contrário, foi um aprendizado, eu aprendi muito, né? E hoje, nada menos, eu sou o presidente da velha guarda do Vai-Vai. Você vê que o samba não desune, o samba une. É a única coisa que nós temos certeza, que no samba não tem preto, não tem branco, não tem pobre, não tem rico. Quem gosta, ali é uma única família. Todo mundo é igual, porque todo mundo vai vestir a mesma roupa e todo mundo vai cantar o mesmo samba. E isso está patente dentro de nós. E a gente cria essa raiz que passa a ser o núcleo de samba, passa a ser parte da família. E hoje eu tenho a Vai-Vai como parte da minha família. Eu tenho a Vai-Vai como parte do meu coração. Ganhando, perdendo, hoje no descenso, não, as minhas cores é a preta e branca ou branca e preto. É a minha escola, e mesmo quando eu estava ausente, eu não torcia contra, muito pelo contrário. Eu gostava de ver, eu desfilava e gostava de ver ela desfilar. E com tudo isso, hoje eu me sinto nos meus 79 anos, dentro do samba, e tendo um respeito com os colegas e respeitando os colegas. Tanto é que dentro de todo essa vida do samba, eu fui em 2006 convidado a usar com muita honra essa faixa de embaixador do samba de São Paulo, pelos bons serviços prestados à nossa cidade, o samba de São Paulo. Porque a pessoa precisa sentir que carnaval é uma coisa e escola de samba é outra. Que nós somos
uma entidade do qual nós trazemos sociabilidade para dentro do samba, para dentro do nosso bairro, e o reconhecimento da cidade de São Paulo pelaquilo que a gente fez e pelaquilo que a gente faz. Sendo que anteriormente nós éramos discriminados. Hoje não. Hoje nós somos uma entidade do qual está dentro dos nossos padrões, dentro da nossa comunidade, e fazendo o máximo que nós temos, que é divulgar a nossa cultura popular. E com isso eu me sinto uma pessoa realizada. E sambista, eu nasci, e sambista eu vou morrer.